a Igreja do Brasil vivencia a Semana de Oração pelos Cristãos. E hoje, aqui na cidade de Caicó, acontece o seu encerramento com o ato ecumênico. Nós, nesse momento de comunhão, nesse momento também de estarmos nos aproximando nesse diálogo, pois a igreja tem crescido, tem se fortalecido e isso é de extrema importância. E hoje que nós tivemos depois de um cerimonial como esse, as pessoas se integrando, havendo aquela aproximação e dando as mãos. O que eu costumo dizer, Cristo ele une, né? As religiões separam, Cristo une. Então, o que nós temos visto hoje aqui é que a cada dia Cristo tem se feito presente. Se o povo está presente, está junto, é porque Cristo também está junto. Porque se fosse só religião, a religião com certeza não aproximaria. E Cristo está nos unindo nesse momento tão marcante da história da igreja. Pastor, durante essa semana, com certeza, as igrejas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tiveram seus momentos de oração pela Semana de Unidade Cristã. Então, para o senhor como pastor, mas também como um cidadão, o que representa esta unidade cristã em todas as igrejas? Pedro, esse momento de orar pela unidade, quando nós falamos une, né? Quando une, se fortalece. Juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes para vencer a desigualdade, juntos nós somos mais fortes para vencermos os desafios, as dificuldades, as escassez, juntos nós somos mais, né? E esse momento de oração, onde é um desejo, eu creio que nasce no coração de Deus, e isso desce ao coração do homem de bem, do homem que busca o melhor para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu povo, para a sua gente. Então, esse desejo é um sentimento que Deus está derramando no coração do ser humano para que nós possamos nos unir, né? É um propósito, é uma causa, e principalmente pela questão da água, questão hídrica, que é uma situação que realmente tem afligido, né? Não só o nosso sertão nordestino, mas a nível Brasil. Mas se nós buscarmos, dermos as mãos, nós clamarmos a Deus, e nós temos palavras proféticas que está no livro de 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Só unindo em oração, Deus tem poder para sarar a nossa terra. O padre Janilson que trouxe essa proposta, né, e a gente abraçou porque nós entendemos que os cristãos precisam se unir, precisam estar juntos, mesmo as nossas diferenças, mas nós temos muito mais coisa que nos une do que coisas que nos separam, né? E fazer parte desse momento onde podemos celebrar o Senhor, podemos sentir o calor do irmão, podemos compartilhar essa fé que Jesus quer que seja universal, acho que é muito bom e é muito importante, e sempre estarei nesses momentos para celebrar a unidade e a união dos cristãos. Qual a importância de se trabalhar também na Semana de Unidade, de Oração pela Unidade Cristã, este tema tão bonito, que é o tema da campanha da Fraternidade, que fala sobre saneamento básico? Como a gente tem falado durante a semana, na nossa entrevista na rádio, eu acho que esse tema é um tema muito apropriado para o momento, principalmente para o momento que a gente vive no Nordeste, no Brasil, que é essa crise hídrica que nós estamos vivendo, certo? E não só a crise hídrica, mas também uma crise de saneamento básico, né? No todo geral, no esgoto, na questão do tratamento do esgoto, na questão da condução do esgoto, e que uma coisa finda sendo afetando a outra, porque nós temos escassez de água. E a água que nós temos muitas vezes está contaminada porque não temos saneamento. Então acho que fazer essa abordagem, fazer essa discussão, fazer essa reflexão é extremamente apropriado, porque nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade, não só de cobrar dos governantes, mas também de fazer a nossa parte. Eu acho que isso é muito importante, e esse tema veio a calhar, e a gente aproveitou da campanha da Fraternidade, trouxemos para a nossa Semana de Oração, porque acreditamos que esse tema é um tema bem atual e urgente para ser discutido. A oportunidade de quebrar paradigmas, alguns modelos engessados que nós herdamos culturalmente aqui no Brasil,
Brasil, e um ato ecumênico que simboliza que os cristãos estão unidos para causas que sejam causas justas e sociais, é uma coisa altamente baseada no Evangelho da graça de Jesus Cristo, que deve ser manifestado através das obras. Nós temos que manifestar através das obras aquela fé que a gente diz professar. E que se nós temos fé em Jesus, que nos ensinou através do seu exemplo, que era morrer, que morreu em nosso lugar, que vivia pela causa dos pobres, que lutava pelos pobres, lutava contra as injustiças sociais. Então a gente só tem que se sentir feliz em estarmos juntos nessa noite. Para mim é uma oportunidade de quebrar esses modelos engessados que a gente vê que às vezes o pessoal não tem uma percepção correta do que seria ecumenismo. Ecumenismo nada mais é do que todos debaixo, da grosso modo, todos debaixo da mesma casa, com um só propósito, tentando fazer o bem aquilo que os cristãos devem fazer, porque é da natureza daquele que se diz ser cristão, fazer o bem sem olhar a quem. Padre Janilson Alves, coordenador da Comissão do Diálogo Interreligioso, falou da importância da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos no Brasil. Aqui nós nos reunimos, eu juntamente com os pastores que fazem parte da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso, e juntos vivemos esse momento de louvor, esse momento de reflexão, juntos, que coisa bonita. Mesmo sendo de outras denominações religiosas, tendo uma fé às vezes diferente da nossa fé católica, mas isso não nos impede de louvar a Deus e de nos juntar um dia para elevar a Deus o louvor. Jesus deve estar muito feliz com essa nossa realização. E mais, a gente refletiu sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano, que fala sobre a nossa casa comum, a responsabilidade de cuidar do planeta Terra, e como a campanha falava, dentre muitas coisas, sobre o saneamento básico, sobre a questão hídrica, isso tudo foi refletido aqui, porque são problemas e mazelas do nosso povo que não só acontece com o povo católico, essas mazelas, acontece também com os nossos irmãos evangélicos. Então, a igreja, ela não tem o papel isso é o papel do Estado, cuidar é o papel do Estado, mas nós temos o papel de cobrar, de refletir, de olhar onde está o erro e avisar, e ser a consciência do Estado, né? Então, é isso que nós fizemos nesta noite, né? Já que a gente não pode se unir doutrinalmente, isso é uma utopia, a gente pensar que um dia nós vamos ser uma única igreja aqui nessa terra, só no céu, mas aqui nessa terra isso é praticamente quase impossível. Eu não estou vendo uma visão pessimista, mas tudo é possível para Deus, né? Mas aqui na terra nós nos dividimos e essa divisão agora está sem jeito, mas não significa dizer que eu não devo respeitar outra pessoa porque ela tem um credo diferente do meu, uma fé diferente da minha. Não. Sobretudo sendo cristão, né? Sendo cristão, nós devemos nos unir, porque nós temos mais coisa que nos une do que nos separa. Nós cremos em Jesus Cristo, eles também creem, nós temos a Bíblia, eles também têm, e assim a gente vai lutando por essa unidade. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o objetivo é esse, o respeito, a tolerância e o diálogo, as 3 palavras-chave dessa semana. Padre, aproveite agora e faça o convite a não só viver uma semana dedicada de oração à unidade dos cristãos, mas também que seja permanente, que essa oração seja permanente. Essa unidade é buscada entre nós que estamos assim separados, né? As igrejas são separadas de nós católicos e uns dos outros, e nessa semana a gente tenta se juntar, mas dentro da nossa própria igreja às vezes tem divisões, né? Devido às pastorais, uma pastoral quer ser mais importante do que a outra, de repente uma pessoa tem inveja da outra porque ela ocupa um determinado cargo na paróquia, e assim acontecem as divisões, acontecem as rixas, né, as intrigas. Dentro da própria família também tem divisões, né? Dentro de uma casa, por exemplo, marido que briga com a mulher, mulher com o marido, filhos com os pais, irmãos com irmãos,
sobretudo pela questão irmão com irmão, pela questão de herança, né? Então, dentro da própria família, às vezes tem que ter unidade, né? E a gente reza nessa semana, antecedendo o Pentecostes, né? Que a gente se una também dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas e dentro da nossa comunidade.